Agora a gente vai falar sobre luz de retrato, tá? Existe luz de produto, existe luz de comida, mas agora a gente vai falar sobre luz de retrato, que é o que a maioria de nós fotografa, né? Gente, a eventos e tal. É muito importante a gente entender a importância de retratos e da iluminação correta de um rosto, porque um rosto, ele tem as suas feições, sabe? Todo mundo tem nariz, boca, olhos, bochecha, maxilar. E então a gente tem que brincar com esses formatos e as sombras no rosto da pessoa para a gente conseguir as melhores sombras e os melhores formatos e visualmente deixar a pessoa bonita, mais bonita do que ela já é. Então a gente tem que brincar muito com a luz e brincar com a direção e a distância e tal da luz. Para isso, eu fiz isso daqui, esse casulo, pra gente poder bloquear qualquer luz. Então, eu quero mostrar primeiro a luz de retrato com esse softbox, que é uma caixa de luz de estúdio, luz constante, super prática, super fácil e tal, mas quero mostrar meio que a luz no estúdio e depois a luz com luz natural, que a gente vai mostrar. Então quero mostrar para vocês que dá sim para conseguir os dois resultados e que não é só com luz de estúdio que a gente tem que buscar esses resultados de luz de retrato, mas sim com luz natural de janela, lá fora também, embaixo da árvore, sei lá. Então vamos começar. Existem 6 tipos de iluminação de retrato que todo fotógrafo devia saber. E os 2 primeiros eles vão lado a lado, porque eles são meio que opostos. O primeiro deles é a luz ampla e o segundo é a luz curta. Então, a luz ampla em qualquer momento, a gente descreve a luz como sendo ampla, em qualquer momento em que a fonte de luz está aqui iluminando o rosto da pessoa, mas a câmera também está fotografando a partir desse lado mais iluminado. Então, eu vou fotografar aqui a Fernanda nessa luz ampla. Por quê? Por que ela é ampla? De novo, o rosto dela está sendo iluminado, a maior parte do rosto está sendo iluminada pela luz. E eu estou fotografando nesse lado, a partir desse lado aqui. A luz está perto de mim, então a câmera está, né, junto com a luz. E aí, então, eu vou fotografar ela aqui, vou até baixar. Qual direção você quer que ela... Pode olhar pra mim, dá um sorriso normal, só traz o queixo aqui mais pra frente, inclina um pouco assim pra frente, isso. E dá um sorriso, vou ajeitar aqui. Perfeito. Aperta um pouquinho o olhar, Fernanda, perfeito. Vou ajustar aqui minhas configurações. Tá bem escuro aqui, então eu vou fotografar a f-stop 2.0, ISO 100 e velocidade 40. Perfeito. Então, isso é a luz ampla, tá? É quando eu tô perto, a fonte de luz está no mesmo lado que o fotógrafo. Se eu deixar a luz aqui, mas eu vir aqui para esse lado aqui da Fernanda, eu vou até botar aqui no Live View. Aqui. Eu vou fotografar assim, só para vocês verem que eu não mudei a câmera de lugar, a luz de lugar, mas só de eu mudar a posição da câmera, eu vou conseguir a luz curta, que a gente tava falando também. Então, deixa a câmera focar. Ok. Então, isso aqui é um exemplo de luz curta. Por quê? Porque eu tô fotografando no sentido contrário da luz. Então, a luz fica um pouco encurtada, né? Então, isso é luz curta. Então, se eu quiser, eu posso também me manter aqui. E só para conseguir a luz curta, então, né? Eu posso botar a luz um pouco mais para trás, assim, da Fernanda. E agora ela tá iluminando só... Tá vindo de trás. Fernanda, vira aqui o nariz um pouco mais pra cá. Só o nariz? Isso, perfeito. E aí, assim... Opa. Olha pra mim. Dá um sorriso. Isso, perfeito. Tá um pouco escura a foto, mas não tem problema. Aumentar o ISO um pouquinho. Vem um pouco pra frente, assim. Isso.
Perfeito. Então, isso é... essa foto aqui, a luz pode ser descrita como luz curta, porque a luz está vindo de trás. Agora, existem vários formatos e sombras diferentes no rosto que a gente pode criar com uma fonte de luz. Ou com mais do que uma também, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês esses vários tipos de iluminação de retrato. A primeira delas é a luz dividida. A luz dividida, ela é justamente isso. Ela vai dividir o rosto da pessoa no claro e escuro. Então, fica bem retinho aqui, virada para cá. E aí, eu vou moldar a luz para exemplificar isso. Então, agora, gente, como vocês podem ver aqui, essa metade do rosto da Fernanda tá iluminada. E essa parte aqui não. Não tá, obviamente, totalmente escura, né? Porque a gente tem luz refletindo e tal. Mas os realces estão todos desse lado. Isso aqui é luz dividida. Vira um pouquinho mais pra cá, Fernanda. Isso. Então, tá vendo que essa luz aqui tá... Aqui, essa parte do rosto tá bem iluminada e essa aqui tá um pouquinho mais escura. Aqui onde estão as sombras. E as sombras completam todo esse espaço aqui. Então, não tem nada assim de luzinha aparecendo para esse lado aqui. Algo importante a saber sobre essa luz é que, de preferência, quando você vai iluminar com luz dividida, que é justamente bem na metade, né? Então, se estivesse do lado assim da janela, ia estar aparecendo também bem na metade aqui o meu rosto iluminado, isso é luz dividida. Se eu estivesse um pouquinho mais com o rosto virado para a janela, aí não ia ser mais luz dividida. Nesse caso é bem dividido, o importante também é ter então um brilhozinho no olho da pessoa. O brilhozinho nesse olho e nesse aqui também, porque aí dá um pouco mais de vida. Quando você tira a foto com luz dividida e esse olho aqui tá super escuro, aí fica um pouco mais dramática a foto. E aí você tem que então saber escolher se você quer a foto mais dramática ou não. Então, vamos tirar a foto da Fernanda com luz dividida. Abaixa um pouco a testa. Isso. E aperta um pouquinho o olhar, assim. Perfeito. Deixa eu ajustar aqui ainda mais. Quero deixar bem dramática essa luz. Como isso aqui é um softbox, gente, eu posso mover a fonte de luz. Fica um pouquinho mais pra cá. Isso. Ou aqui também, né? Se eu quiser. Isso aqui é luz dividida também. Então, as duas luzes ali eram divididas. Essa aqui até mostra melhor. Então, como vocês podem ver, a gente sempre brinca com a luz. Você não tem que ter medo de brincar com a luz, tá? Então, isso aqui é luz dividida, aquilo também era luz dividida. Eu vou passar um pouco pra cá, só pra não esconder. Então, você consegue ver bem direitinho que esse lado aqui tá iluminado e esse aqui não. Mas, ainda assim, você consegue ver o brilhozinho nos dois olhos. Então, sorriso. Perfeito. Luz dividida. Agora, com a luz dividida, eu posso capturar luz ampla ou luz curta. Basta eu me mover. Então, se eu quiser a luz ampla, fica virada retinho para lá mesmo. Isso. E aí, deixa eu ajustar aqui para mim. Então, isso aqui ainda é luz dividida, mas eu tô na parte ampla da foto, na parte clara. E desse lado aqui, eu tô na parte mais escura. Tá vendo como fica linda a luz assim, vindo de trás? Ela traz um drama pra foto que eu adoro. Então, eu gosto muito de fotografar na parte curta da foto, né, da pessoa, porque aí você consegue essa luz um pouco mais dramática. Então, tenha sempre em mente que qualquer iluminação dessa, você pode fazer a luz curta ou a luz ampla. A próxima iluminação é a luz curva. A luz curva, ela é quando é a luz que cria uma... Tá vendo aqui a sombra do nariz? Fica olhando a sombra do nariz à medida que eu movo essa luz, tá? Então, eu vou subir um pouquinho com a luz
Como a Fernanda tá sentada, eu quero a luz um pouquinho acima dela. Que nem a luz do sol. A luz do sol que é o mais natural pra gente, então a gente sempre gosta de botar a fonte de luz um pouquinho mais acima. Então agora eu brinco com as sombras. Então aqui, ó, se eu chegar mais perto, vai suavizar mais. E, enfim, eu posso brincar. Como vocês estão vendo aqui, tá vendo essa sombrinha aqui no nariz dela? Essa sombrinha é a luz curva. Quando você tem uma curvinha aqui no nariz, né, você tem a luz curva e aí você pode fotografar tanto desse lado quanto desse, né? Mas o importante, o que determina a luz curva é justamente essa curvinha aqui da sombra que faz no nariz. Então vamos fotografar isso para mostrar para vocês. Olha para mim. Deixa eu só ajustar. Isso também é importante, gente. Às vezes ela vai mudar o ângulo um pouquinho e aí a luz já não fica exatamente do jeito que, né, que era pra ser. E a gente tá sempre ajustando. No estúdio a gente meio que muda a luz, né? E aí na luz natural, com luz natural de janela, você muda o cliente de lugar para conseguir esses ângulos diferentes. Então, dá um sorriso. Fica séria agora, pra eu mostrar. Aperta um pouquinho o olhar, isso. Mas relaxa a boca, pode relaxar. Isso. Faz assim, ó. Perfeito. Olha pra mim agora. Aperta assim um pouquinho. Isso. Dá um sorrisinho bem de leve. Ótimo. A Fernanda tem a bochecha bem saliente, a maçã do rosto. Então, no caso, eu tô ajustando pro rosto dela. Se a pessoa dá um sorriso, acaba fechando um pouco a luz. Mas perfeito. Isso é luz curva. Agora, vamos ver como é que é a luz Rembrandt. A luz Rembrandt é quando você alonga essa curvinha do nariz e você vai fechar. E aí a luz Rembrandt é chamada de luz Rembrandt por causa do pintor Rembrandt. Ele que pintava muito com essa luz assim. Então a gente quer um triângulozinho nesse lado e esse lado aqui iluminado. Para fazer isso, a gente vai pegar essa sombrinha e alongar a sombra do nariz ali, da luz curva, a gente vai fazendo assim, ó. Pronto, fechou o triângulo. Agora eu tenho um triângulo ali e esse lado do rosto está iluminado. Se eu voltar, ó, de novo, agora é luz curva. Mas quando eu mudo um pouquinho, vira luz Rembrandt. Você fecha esse triângulo aqui e você tem o rosto bem iluminado desse lado, mas o triângulo tá ali e tem ainda um brilhozinho no olho. Então vamos fotografar a luz Rembrandt. Dá um sorriso. A luz Rembrandt, ela é bem dramática e ela fica linda. Você pode manter, você pode conseguir esse resultado com luz natural muito facilmente. Você vai ter que só meio que imitar a posição do softbox com a janela que você tem, né? Ou com a direção da luz, seja lá qual fonte de luz que você estiver usando. Então, essa é a luz Rembrandt. Algo legal de se notar, gente, é que quando você para pra pensar, todos os pintores clássicos e, sabe, da Renascença e mais adiante, eles pintavam retratos com luz natural. Eles não usavam luz de estúdio para pintar os retratos deles. Então, esses tipos de iluminação são baseados não em luz de estúdio de fotografia, mas em luz de retrato que os pintores usavam. Então, olha, sinceramente, se as pinturas de Rembrandt até hoje são relevantes, eu quero imitar o Rembrandt que sabia o que estava fazendo e poder fazer com que as minhas fotos também sejam relevantes daqui a vários anos. Então, para isso, a gente mantém esse padrão de iluminação de retrato e, claro, a gente traz o sentimento para a foto e tal, mas a gente fica de olho na hora de iluminar um retrato pra gente saber o que a gente está fazendo e fazer certinho. Então, agora a gente vai ver a luz borboleta. A luz borboleta é uma das minhas luzes que eu mais uso, assim, porque em luz de estúdio
é uma luz que fica muito linda, assim, para luz de beleza e tal. Essa luz borboleta, ela é mais para cima, então a fonte de luz tá um pouco mais para cima e ela tá criando uma sombra meio que de asinha de borboleta embaixo do nariz. Então, embaixo do nariz ali, olha ali, tem uma sombrinha. Tá ficando mais curta, mais longa, né? Depende de onde que eu tô com a luz. Quando você ilumina com luz borboleta, o rosto todo tá iluminado, os dois lados geralmente estão bem iluminadinhos. E o que você tem que cuidar é o olho. Você não quer que a luz crie uma sombra embaixo, né, no olho. Então, aqui, ó, por exemplo, tá muito alto, tá muito em cima dela, e aí tá causando uma sombra muito forte no olho dela. Se vier um pouquinho mais pra frente aqui da pessoa, aí já ajustou, entendeu? Aqui, o rosto da Fernanda tá iluminado de uma forma. Como tá vindo de cima a luz e tá bem suave no rosto dela, ela suaviza todas as formas e ela faz com que o formato do rosto, da maçã do rosto, fique bem delineado. Então, foto de beleza, foto de maquiagem, foto de revista, assim, geralmente tem essa iluminação nas modelos, porque cria bem essa marcação aqui da maçã do rosto e dá um formato lindo pro rosto da pessoa. E aí você só cuida para não criar sombra demais no olho dela, mas o importante da luz borboleta é você reconhecer ela pela sombrinha que cria no nariz, tá? Então, se eu for mais pro lado, assim, vai acabar sendo uma luz mais curva. Então, eu vindo de cima, aqui da frente, aí eu criei a luz borboleta. Então, vamos fotografar isso para mostrar para vocês como é que fica em fotos. Perfeito. Um pouquinho mais para cá. É engraçado, quando eu tô explicando para vocês, eu vejo de um jeito, aí quando eu vejo com a minha câmera, eu vejo de outro jeito. Aí eu consigo fazer ajustes. Então, aqui, a sombra borboleta tá embaixo do nariz. Dá um sorrisinho. Dá um hahaha. Perfeito. Então, isso é isso é luz borboleta. Então, pessoal, esses são os tipos de iluminação de retrato que todo fotógrafo deve saber. Então, quando você consegue reconhecer esses tipos de luz, que são a luz ampla e a luz curta, né? Isso depende de onde você está fotografando a pessoa. E aí, depois tem a luz dividida, a luz curva, a luz Rembrandt e a luz borboleta. São só, assim, eu falo 6, mas no fim são 4 mesmo, né? Que tem nome, assim, que tem especificações, né? Do jeito da sombra. Então, uma vez que você consegue reconhecer isso nas fotos de você e na luz que você está usando para fotografar, você consegue direcionar o seu cliente ou o seu modelo para aparecer nas fotos com essas luzes e esses tipos de luz de retrato clássicos que são padrão da indústria e são padrão de qualquer arte visual, tá? Os pintores usam esse mesmo tipo de iluminação e eles acertam toda hora. Então, vamos acertar toda hora e vamos prestar atenção nisso. Se por acaso você está querendo uma luz Rembrandt, mas está cheio de sombras esquisitas no olho, às vezes um cílio está causando uma sombra mais forte, entendeu? Uma coisa mais esquisita, tem uma luz refletindo de outro lugar, enfim, pode ficar um pouco mais complicado. Então, você usa seu refletor, seu rebatedor, para você ajustar tudo que você precisa para conseguir esses resultados.